Olá, nós somos o Grupo 6 e o tema do nosso trabalho é Movimentos Igualitários. Podemos definir igualitarismo em filosofia política como uma doutrina que defende a igualdade dos direitos e oportunidades para todos os seres humanos, tanto no âmbito político como no âmbito econômico e social. Trabalharemos movimentos igualitários durante todo o nosso ano. E o primeiro movimento que escolhemos falar são os movimentos antirracista. Começamos então definindo o que é o racismo. O racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais, diferenças étnicas e culturais entre as pessoas. Agora eu vou apresentar alguns gráficos feitos com informações retiradas do Atlas da Violência, que pode ser encontrado no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Número de homicídios de negros e não negros no Brasil em 2019. O número de homicídios de não negros no Brasil em 2019 é de 10.217, que equivale a 22,1%. E o número de homicídios de negros no Brasil em 2019 é 34.466, que equivale a 77,9%. Número de homicídios de negros e não negros em São Paulo em 2019. O número de homicídios de não negros em São Paulo em 2019 é de 1.626, que equivale a 49,1%. E o número de homicídios de negros em São Paulo em 2019 é de 1.684, que equivale a 50,9%. Número de homicídios de mulheres negras e não negras no Brasil em 2019. O número de homicídios de mulheres não negras no Brasil em 2019 é de 1.196, que equivale a 32,6%. E o número de homicídios de mulheres negras no Brasil em 2019 é de 2.468, que equivale a 67,4%. Número de homicídios de mulheres negras e não negras em São Paulo em 2019. O número de homicídios de mulheres não negras em São Paulo em 2019 é de 249, que equivale a 62,6%. E o número de homicídios de mulheres negras em São Paulo em 2019 é de 149, que equivale a 37,4%. Número de homicídios de homens negros e não negros no Brasil em 2019. O número de homicídios de homens não negros no Brasil em 2019 é de 9.018, que equivale a 22%. E o número de homicídios de homens negros no Brasil em 2019 é de 31.988, que equivale a 78%. Número de homicídios de homens negros e não negros em São Paulo em 2019. O número de homicídios de homens não negros em São Paulo em 2019 é de 1.377, que equivale a 47,3%. E o número de homicídios de homens negros em São Paulo em 2019 é de 1.535, que equivale a 52,7%. Origem dos movimentos fora do Brasil. Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte desses movimentos concentrou-se em países americanos e na África do Sul, por conta da escravização nas Américas e do imperialismo inglês e do apartheid na África do Sul. Origem do MNU, Movimento Negro Unificado, no Brasil. Sua primeira atividade foi a organização de um ato público contra o racismo, realizado em 7 de julho de 1978, reunindo cerca de 2.000 pessoas protestando contra a discriminação sofrida por 4 jovens no Clube de Regatas Tietê, e contra a morte de Robson Silveira da Luz, torturado no 44º Distrito de Guaianazes. A fundação do Movimento Negro Unificado foi deliberada em uma reunião de entidades negras realizada em São Paulo, em 18 de junho de 1978, com o fim de defender a comunidade afro-brasileira contra a secular exploração racial e desrespeito humano a que a comunidade é submetida, para que os direitos das pessoas negras sejam respeitados e para organizar o ativismo em ampla escala, levando o negro a participar em todos os setores da sociedade brasileira. Alguns dos ativistas que tiveram um papel decisivo na fundação do MNU foram Flávio Carranza, Hamilton Cardoso, Vanderlei José Maria, Milton Barbosa, Rafael Pinto, Jammu Minca e Neuza Pereira. Seu surgimento foi influenciado pelas lutas a favor dos direitos dos negros dos Estados Unidos, por movimentos de libertação dos países africanos como Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, e por correntes de pensamento marxista. Neste contexto, o MNU inicialmente assumiu um discurso politizado radical, compreendendo a luta contra o racismo como parte da luta contra o capitalismo. Objetivo e conquistas do movimento.
Como resultado da atuação de movimentos antirracistas, temos, por exemplo, a Lei 12.711/12 e a Lei 12.990/14, popularmente conhecidas como leis de cotas. A primeira prevê a reserva de 50% das vagas em cursos de universidade e institutos federais para estudantes de escola pública e estudantes que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. A segunda prevê a reserva de 20% das vagas ofertadas em editais de concursos públicos federais para pretos, pardos e indígenas. Também foi sancionada a Lei 7.716/89, popularmente conhecida como Lei CAO, que prevê detenção de 1 a 5 anos para crime de discriminação racial. Essa lei veda a recusa ao acesso a estabelecimentos públicos ou privados, o impedimento de acesso ao transporte público, a recusa à matrícula em instituições de ensino, ofensas, agressões e tratamento desigual por motivação racial. Também veda a confecção e publicação da cruz suástica para a promoção do nazismo, bem como a propagação de ideias nazistas. Estamos há mais de 25 anos da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que ficou conhecida como a Lei CAO. Em homenagem ao autor, Carlos Alberto de Oliveira, a legislação define como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A Constituição Federal de 1988 determina no artigo 3, inciso 41, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 5, inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Um dos maiores movimentos atualmente foi. Uma série de movimentos antirracistas tomaram as ruas e redes sociais após a morte de George Floyd, um homem negro asfixiado por um policial branco no dia 25 de maio de 2020. O excesso de violência policial contra pessoas negras gerou uma onda intensa de protestos por diversas semanas em muitos estados dos Estados Unidos. Uma semana antes, aqui no Brasil, a morte e desaparecimento do João Pedro no complexo Uma semana antes, aqui no Brasil, a morte e desaparecimento do corpo de João Pedro no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, provocou revolta e manifestações nas redes sociais. Os protestos organizados por ativistas negros em solidariedade ao George Floyd e João Pedro também ocorreram por aqui, pedindo principalmente o impedimento de operações policiais nas favelas em meio à pandemia. Caso você tenha criado um interesse para entender melhor sobre os movimentos, há o Instagram, chamado Black Lives Matter. Vidas Negras Importam ou Vidas Negras Contam. É um movimento antirracista internacional com origem na comunidade afro-americana que faz campanha contra a violência direcionada às pessoas negras. Outras personalidades importantes para a luta do movimento negro é a empregada doméstica e ativista pelos direitos das empregadas e dos negros Laudelina de Campos Melo, o geógrafo e professor Milton Santos, o antropólogo e professor congolês naturalizado no Brasil Gambengele Munanga, o professor José Vicente e a mais recente a filósofa e ativista Djamila Ribeiro e a socióloga ativista e política Marielle Franco. Marielle ficou muito conhecida pela sua atuação em defesa dos direitos humanos da população negra e das mulheres. Desde 2016, ela vinha denunciando o projeto de intervenção das tropas federais nas favelas do Rio de Janeiro para a redução da criminalidade, o que Marielle ela estava acarretando na morte de jovens negros na cidade. Além disso, a então vereadora ela denunciava a atuação das milícias nas comunidades cariocas. Marielle foi assassinada em 14 de março de 2018, ao que a investigação policial indica por uma milícia carioca. A seguir passará uma reportagem contando um pouquinho sobre e a pergunta que até hoje nós fazemos: quem matou Marielle Franco? Mas quero saber se os acordos e as conversas que... Há 4 anos, uma pergunta é feita pelos brasileiros ainda sem respostas: quem mandou matar Marielle Franco?
Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora tinha participado de um evento no centro do Rio de Janeiro, ainda por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Às 9h30 da noite, na rua Joaquim Palhares, um veículo emparelhou ao carro no qual Marielle estava e fez os disparos, que atingiram ela e o motorista Anderson Gomes, também morto naquele dia. 2 ex-policiais militares foram presos no ano seguinte sob a suspeita de serem os autores do crime. Rony Lessa, que teria feito os disparos, e Elcio de Queiroz, suposto motorista do carro. Lessa era vizinho do então deputado Jair Bolsonaro em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os 2 detidos também tinham vínculos com as milícias paramilitares que aterrorizam várias regiões do Rio de Janeiro. A condução das investigações é muito criticada, inclusive por associações policiais que, em 2019, acusaram o presidente Bolsonaro de tentar intimidar o delegado responsável. Marielle, mulher negra e eleita com mais de 46 mil votos, representava muitas outras pessoas que pouco se veem presentes na política. Negros, negras, mulheres, membros da comunidade LGBTQ+, moradores de favelas. Seu assassinato chocou o Brasil, gerou homenagens em diferentes países e criou uma onda de outras mulheres negras na política que carregam o legado da vereadora. Ainda assim, a principal pergunta paira no ar: quem mandou matar Marielle e por quê? Qual? A música que nós escolhemos, ela se chama Canção Infantil, interpretada pelo cantor César MC, fazendo feat com a cantora Cristal. Ela lembra contos infantis e contrastam com a vida adulta, em especial diante do racismo e da violência na periferia. A vida é uma canção infantil. É sério, pensa, viu? Belas e feras, castelos e celas, princesas, pinóquios, mocinhos e... eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse mundo é real. O tiroteio na escola, a camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão um tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. As balas ficaram reais, perfurando a eternite. Brincar, nós ainda quer, mas o sangue melou o pique. O final do conto é triste, quando o mal não vai embora. O bicho papão existe, não ouse brincar lá fora. Pois 5 meninos foram passear, sem droga flagrante, desgraça nenhuma. A polícia engatilhou, pá, 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 pá. Mas nenhum deles voltaram de lá. Foram mais de 100 disparos nesse conto sem moral. Já nem sei se era mito essa história de lobo mal. Diretamente no fundo do carro, quando meu cais, no mundo de cães, humanos são maus. O fundo da maldade resulta da escolha que temos nas mãos. Uma canção infantil, a Vera, mas lamento, velho, que a Bela não fica com a fera. Também pudera, é cada um no seu espaço. Sapatos de cristal pisam em pés descalços. A Rapunzel é linda assim, com os pés do terraço. Mais celebre vem de Juliette, até a tartaruga perto o passo. Porque é assim, tão difícil de explicar. Uma ciranda, cirandinha, sirene, vem me enquadrar, me mandando dar meia volta sem ao menos me explicar. De Guarda-Barros a Guadalupe, 1 milhão de enredos. Como explicar pra uma criança que a segurança dá medo? Como explicar que 80 tiros foi engano? 80 tiros, carrossel de horrores, tudo te faz refém. Motivos pra chorar, até a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até ali você percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida. iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa. O dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil.
Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar para casa. As nossas considerações finais e conclusão é que o movimento igualitário, ele ainda, infelizmente, precisa ser muito explorado, principalmente dentro do movimento antirracista, porque, infelizmente, ainda nós temos esses preconceitos, esses julgamentos, e o movimento igualitário, ele ainda precisa ter mais voz para que todo mundo consiga entender que nós somos iguais. Não existe diferença entre raça, gênero, etnia, que nos torne diferentes perante a lei e a nós mesmos. Então, todos nós deveremos ter respeitos uns aos outros. Então, o que nós queremos passar para essa mensagem é respeito, acima de tudo e acima de todos.